operações. Galera, agora a gente vai começar a fazer conta, tudo bem? Operações. Vamos começar pela adição. Adição, professor? Aham. Ah, eu não gosto de adicionar, não. Gosto assim, cara. Você está adicionando conhecimento, você está adicionando vida, você está adicionando esperança para você. Hoje a sua vida mudou. Hoje a sua vida mudou completamente. Você entendeu? Não discute. Ela mudou. Você ouviu exatamente aquilo que você estava precisando ouvir para você mudar a sua vida. Você dá um pontapé inicial assim e falar: estabilidade, vida, casa própria, felicidade, futuro. Conquista isso agora, cara. Tô te dando assim a corda, assim. Vai lá, pega, se agarra e vem. Vamos lá. Galera, a adição de naturais, de números naturais, ela tem algumas propriedades. Aproveita para você tirar essas dúvidas, porque eu sei que vocês têm. Então vamos lá. Primeira coisa, sempre que você soma dois naturais, tanto faz a ordem. A ordem é exatamente a mesma. Isso é o que a gente chama de propriedade comutativa. Eu vou escrever na sua forma de propriedade. É a comutatividade. Então isso significa que naturais, tanto faz a ordem com que você soma. Se você pega 2 e soma com 3, isso é a mesma coisa que pegar 3 e somar com 2. Tanto faz, tá? Isso parece ser óbvio. E é mesmo. Mas você tem que saber disso, você tem que saber que isso é verdade, tá? Então, se você quiser trocar a ordem das coisas dentro de uma soma, não tem problema, tá bom? 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Muito bem. E vamos supor que eu queira fazer essa soma aqui. Ah, professor, 3 números somando? Aham. Ah, eu sei lá. O que eu faço primeiro? Eu faço 1 mais 2? Ou será que eu faço 2 mais 3 primeiro? Tanto faz. Entendeu aqui, ó? Tanto faz? Pois é. Não importa, gente, se você faz o 1 mais 2 primeiro. Vou colocar entre parênteses aqui para dizer que é o primeiro. Ou se você faz 2 mais 3 primeiro. Não tem problema. No final vai dar a mesma coisa. Isso aqui dá 3. Sobra o 3 do lado. Isso aqui dá 5. Sobra 1 do lado. 3 mais 3 realmente dá 6. E 1 mais 5 realmente dá 6. Uhul! Igual, certo? Isso tem um nome, professor? Tem. Isso aqui tem um nome. Se chama Rafael. Tô brincando. Se chama associatividade. Professor, só brinca muito, né? É porque se a gente não brincar, cara, aí vira TCC, né? Vira exposição. Eu quero que você passe. Você quer virar... você quer passar no concurso ou quer virar cientista? Se você quiser virar cientista, eu falo tudo sério, assim, olha, comutatividade e associatividade. Não, não vou ficar falando assim, certo? Você curtiu a voz? Curtiu? Ficou maneiro. Volta pra cá. Então, associatividade e comutatividade. Muito bem. Próximas propriedades. Galera, o zero. Eita, isso é um problema. Esse é um grande problema. Por quê? Não há convergência de bibliografias quanto ao zero ser ou não natural. Não se sabe, gente. Não se sabe. Não tem um consenso entre os autores. Tem alguns que consideram o zero natural, tem alguns que não consideram o zero natural. E aí, qual é a dica que eu dou para você? Não vai haver questões do seu concurso que exijam este conhecimento, tá? Entenda isso. Se uma questão cobra um conteúdo em que seja necessário você saber se o zero é ou não natural, essa questão está fadada à anulação, tá? Porque existem bibliografias, muitas vezes sugeridas pelo próprio edital do concurso, que não concordam, elas não concordam entre si. Uma diz que o zero é natural, outra diz que o zero não é. Certo? Então,
Isso não pode ser cobrado. Mas, para evitarmos problemas posteriores, aqui, e assim como é na maioria dos concursos, nós vamos considerar o zero natural. A minha opinião pessoal é que zero não deveria ser natural. Mas para concursos públicos, para concursos militares, o ideal é que você considere o zero natural. Tá bom? Todos ok com isso? Então volta comigo, 3, 2, 1... Então não há convergência de bibliografias quanto ao zero ser ou não natural. Não tem, professor? Não, não tem. Ai, que droga, né? Pois é, não tem uma convergência. Mas, neste material e em diante, doravante... Caraca, professor, essa palavra aí, hein? Arrebentou, hein? Lacrou. Olha. Então, doravante, consideraremos o zero natural. Por quê? Pois é mais comum que assim seja considerado, tá? Então, zero é natural? A gente considera que sim, tá? Há convergência de bibliografia? Não, não há convergência de bibliografia em relação a se o zero é ou não natural, tá? Todo mundo ok com isso? E aí, isso garante pra gente uma parada. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho espaço ainda, né? Deixa eu dividir aqui. Que é o seguinte. Quando você pega um número qualquer e soma o zero, o que acontece, hein? O número repete. Tudo bem? Este zero, ele tem um nome muito, muito importante. É o que nós chamamos de o elemento neutro da adição. Elemento neutro da adição? Isso aqui, então, seria a propriedade do quê? Da existência do elemento neutro. Existência do elemento neutro. Todos ok? Última coisinha, rapidinho. Os naturais são fechados em relação a adição. O que significa isso? Isso significa, gente, que a soma de dois naturais é natural. Se você pega dois números naturais e soma, o resultado vai ser um número natural. Nunca sai deste conjunto. Nunca. A soma de dois naturais dá um número natural. Ok? Tudo bem? Operações 2. Muito bem. Adição, agora a gente vai falar sobre a subtração. Bom, antes da gente falar da subtração, deixa eu fazer uma soma aqui. Soma de dois números quaisquer. 137 e 215. Como é que a gente faz isso, hein? Olha como é que eu tô indo bem básico, né? Eu tô até ensinando você a somar. Vamos lá, ó. 7 mais 5 dá 12. 1 sobe. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. E 1 mais 2 dá 3. Então, 137 mais 215 dá 352. Porém, na subtração não é tão simples assim, tá? É fácil, é tranquilo, mas não é tão simples assim. Então, vem comigo para que não haja pânico, tá? Subtração. O símbolo para você subtrair um número de outro é um sinalzinho
uma barrinha. E nós sabemos que isso aqui dá 2, porque se de 5 eu tiro 3, sobram 2. Ok? Ah, sim, uma coisa importante. Na adição, gente, esses carinhas aqui, eles têm nomes, eles se chamam de parcelas. Então isso aqui é uma parcela. Isso aqui é uma parcela. E isso aqui é uma soma. Tudo bem? É muito importante que a gente veja esses números, porque veja esses nomes, porque às vezes, por vezes, a questão pode cobrar esses nomes, certo? Imagina, ele fala para você, considere a parcela de uma soma. Caraca, o que eu sei de parcela, professor? Eu sei que são as partezinhas da soma, certo? Essencialmente, você precisa conhecer esses nomes para você poder saber do que a questão está falando, certo? Considere a parcela tal. Então você já sabe que está referido a uma soma, certo? Na subtração existem 3 nomes importantes para a gente associar, tá? Minuendo, subtraindo e resto, tá? Então vamos dar uma olhada nisso aí, volta comigo aqui. Excelente. Então vamos lá. Como eu expliquei, a subtração também tem os seus nomezinhos, tá? Gente, eu esbarrei no microfone aí, não sei se fez barulho, mas vamos lá. Também tem nomezinhos, vamos lá. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de diferença e alguns textos chamam de resto. Eu prefiro diferença. Você tem que saber os dois, tá? O que vem a ser esse cara que diminui o 5? Esse é o que nós chamamos de subtraindo. Caraca, quanto tempo que eu não escuto esses nomes? Pois é, cara. Muito tempo, né? Eu acho que eu nem lembro se eu escutei esses nomes. Não, isso aqui você escutou sim, você escutou sim. Isso aqui é o que nós chamamos de minuendo. É verdade, minuendo, subtraindo e resto. Nossa, professor, que coisa antiga. Exatamente. Então, minuendo, subtraindo e resto. Tudo bem? Sim, isso, muito bom. Então, o que a subtração tem de propriedades? Nos naturais, quase nenhuma. Nos naturais, quase nenhuma. E é por isso que a gente precisa expandir. Expandir, professor? Exatamente, a gente precisa expandir. Expandir para onde, professor? Só vai crescer? Não, a gente vai ter que aumentar os números, porque 5 menos 3, beleza, é 2. 3 menos 5. Aí, a parada fica um pouco mais complicada. Porque 3 não é grande o suficiente para você tirar 5. Certo? Você tem 3 balas e você tira 5, não vai sobrar nada, eu vou ficar devendo, certo? Dívida. Dívida. Então, dívida. O que acontece quando você tem dívida? Aparece lá no seu saldo. Aparece um saldo negativo. Excelente. Muito bom. Negativo, certo? Você vai ter que colocar um sinal de menos do lado da parada. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora é 3 menos 5, que dá quanto, professor? Menos 2. E aparece o sinal de menos. Pois é, só que aí já não é mais natural, tá? Não é mais natural? Não é mais natural, não. Né? Porque os naturais começam do 0 e vão pra frente, de 1 em 1. Pois é, né? Então tá bom, vai ser o que agora? Agora a gente está expandindo para um conjunto identificado pela letra Z. Z, professor? Porque em alemão o número se escreve com Z. É por isso, pois é, cara. E é o conjunto dos números chamados de ruins. Não, inteiros. Inteiros. Caraca, pois é, os números inteiros. Que legal, pois é. E aí, o que os números inteiros têm de legal? O que os números inteiros têm de legal é que sempre dá para você subtrair 2 números inteiros. Então,
Se você pega, por exemplo, o 7 e diminui do 4, isso dá 3. Mas se você pega o 4 e diminui do 7, continua dentro dos inteiros, mas não é comutativo. O que era isso mesmo, professor? Comutativo aqui, ó. A gente viu aqui, ó. Ah, né? Porque pode trocar a ordem, né? Mas na soma pode? Na soma pode. Ah, isso aqui é apenas na soma? Isso. Na adição, não. Na subtração, não. Não, na subtração, não. Mas por que não pode? Porque não dá a mesma coisa, né? Aqui deu 3, quando eu troquei a ordem deu menos 3. Ah, tá. Ah, tô entendendo, professor. É isso, que bom, né? Então, muito bem. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? De boa? Vamos junto. Galerinha, seguinte. Ainda dentro de subtração, que a gente já está quase finalizando, falando sobre tudo que a gente queria falar, algumas coisas importantes. O conceito de oposto. Oposto, isso. Oposto é muito simples, professor. Eu aprendi com meu professor. Você coloca o sinal de menos do lado. Pois é exatamente isso. Então, o oposto de 7 é menos 7. E o oposto de menos 7, professor, é 7. Ué, então o senhor não colocou o sinal de menos do lado. Coloquei sim, cara. Quer ver, ó? Tava assim, né? E aí eu coloquei o sinal de menos do lado. Menos com menos dá mais, certo? Porque, professor, eu aprendi assim, ó, presta atenção. Por que mais com mais dá mais? É porque amigo do meu amigo é meu amigo, certo? Então, amigo do meu amigo é meu amigo. Agora, e se for amigo do meu inimigo? É meu inimigo também, certo? E se for inimigo do meu amigo? É inimigo também, gente. E inimigo do meu inimigo? É meu amigo. Sei que isso é um pouquinho bobo. Eu aprendi assim, mas não ajuda. Funciona, exatamente, certo? Então, menos com menos dá mais, por quê? Porque inimigo do meu inimigo é meu amigo. E mais com menos dá menos, porque amigo do meu inimigo é meu inimigo. Tá bom? De boa? Então vem comigo. Ok, gente. Nenhuma dúvida até aqui? Lembrando que isso vai ser visto com muito mais calma quando vocês verem conjuntos numéricos em matemática 1. Não se esqueça de olhar lá o pacote de matemática 1. Tudo bem? 3, 2, 1. Vamos comigo. Galera. E agora a gente vai falar sobre divisibilidade. E para a gente falar sobre divisibilidade, que é aqui que é um pouquinho mais complicado, para a gente falar sobre divisibilidade, a gente precisa falar de multiplicação. E é aqui que você tem que dar a sua atenção total. Para tudo. Parou tudo. Olha para mim. Olha nos olhos, assim, ó. Seriedade. Eu vou brincar, lógico, mas essa parte já é um pouco mais complicada. A gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Vou falar de múltiplo, vou falar de divisores. Isso pode ser um pouco pesado. Então, vem comigo. Tudo bem? Vamos lá. Multiplicação. Multiplicação. Muito bem. Galera, nós estávamos falando sobre a multiplicação. Eu expliquei para vocês que a multiplicação ela é comutativa. Falando mais algumas coisinhas. A multiplicação, gente, ela também é associativa. Tudo bem? Associativa, professor? Isso aqui, ó. Quer ver? Ó? 2 vezes 3 vezes 5. Como é que você faria esta conta? Professor, não sei não. Você faria como? Você começaria pelo 2 vezes 3? Eu acho que sim. E
se você multiplicasse 2 vezes 3 vezes 5 de novo e começasse pelo 3 vezes 5, aí ia dar errado, não ia não? Não vai dar errado. Continua dando a mesma coisa. A mesma coisa, professor? Isso, continua dando a mesma coisa. Então, 2 vezes 3 dá 6, certo? E 3 vezes 5, 15. 6 vezes 5 dá 30 e 2 vezes 15 também dá 30. Ai, que legal, então é associativo também? Exatamente. Então aqui também existe a tal da associatividade. Ah, que bom, professor, existe, né? Existe associatividade. Então, tanto faz a ordem que eu multiplico, tanto faz. Tanto faz qual que eu faço primeiro, também tanto faz. Ah, que bom, graças a Deus. Pois é, cara. Na aula de Matemática 1, vocês também vão aprender alguma coisinha sobre distributividade. Não é o foco aqui agora, tá? O foco aqui agora é a gente falar sobre divisão. Então, vamos falar sobre divisão. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo, de boa? Tamo junto. Então, divisão. Muito bem. Aqui a gente precisa novamente de um extremo cuidado. Vamos dar uma relembrada aqui. Como é que a gente faz para dividir um número por outro? O que a gente faz para a gente dividir 7 por 3, dando uma relembrada, a gente pega um número que multiplicado por 3 deu mais próximo de 7, porém abaixo de 7. Então 2 vezes 3 dá 6, para 7 sobra 1, certo? Isso permite, então, que a gente escreva o 7 da seguinte forma. Você concorda? Porque o 7, ele vai ser exatamente 2 vezes 3 mais 1, certo? Professor, mas e daí? E daí, cara, que a partir de agora, sempre que você tiver uma divisão assim, ó, Dzão, dividindo por Dzinho, eu vou ter que usar um pouquinho de letra aqui agora, tá, cara? Mas é porque faz parte, tá, disso que eu vou falar agora. A gente tem que usar as letrinhas, tá bom? Então tenta acompanhar, vai acompanhando aí que você consegue, tá bom? Volta aqui comigo. Então, sempre que eu dividir Dzão, que é um número, por Dzinho, que é outro número, o resultado vai aparecer aqui embaixo e o resto vai aparecer aqui embaixo. Então eu acabei de falar até algum spoiler aí, porque tem os nomes, né? Eu acabei de dar uns nomes. Isso aqui é o que a gente chama de resto. Aquilo ali ficou parecendo um 9, né? Mas é um quê? Isso aqui nós chamamos de quociente, né, professor? Isso, quociente. E isso aqui, professor, isso aqui é o quê? É o que a gente chama de dividendo. E isso aqui é o que nós chamamos de divisor. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Muito bem. Então, visto que 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1, nós podemos dizer, finalmente, que Dzão é igual a D vezes Q mais R, certo? Dzão é igual a D vezes Q mais R. Muita atenção aqui. O que a gente concluiu agora é que dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto, tá?
Então, isso é sempre válido, tá? Esse número é sempre igual a esse vezes esse mais esse. Assim como o 7 foi igual a 3 vezes 2 mais 1. Tá bom? Outro exemplo. 70 dividido por 13 dá 5. 5 vezes 13 dá 65. Para 70 sobrou 5. Então, o que eu posso dizer sobre o 70? O 70 ele é igual a 13 vezes 5 mais 5, certo? Então, 70 é igual a 13 vezes 5 mais 5. Tudo bem? Ok, gente. Todo mundo foi até aí? Tranquilo? E aí a gente vai aprender agora a fatorar. Muito bem. Vou apagar isso aqui porque a gente não vai precisar mais. E a gente vai falar agora sobre fatoração. Ok? Então vamos lá. Só apagando aqui, apagando. Só lembrando, gente, eu não estou nesse momento com acesso ao chat. Eu não estou conseguindo ver exatamente o que vocês estão falando. Mas vão falando aí que assim que eu retornar ao acesso, eu tiro a dúvida de vocês. Tá bom? Vamos lá? Então vamos junto. Fatoração. O que vem a ser isso? É um processo contínuo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, vamos supor que eu queira fatorar o número 720. Como é que eu faço isso? Para você fazer isso, você vai precisar conhecer o que vem a ser o que eu chamo de, o que a gente vai chamar agora de números primos. E aí, para que isso fique super claro, o que eu vou fazer agora é explicar para vocês o que vem a ser um múltiplo e o que vem a ser um divisor. Então a gente já volta no 720. Vamos falar um pouquinho sobre múltiplos. Vamos lá. Múltiplos. Perdão. São números que seguem de um original a partir de multiplicações. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Ó, vou te explicar aqui, ó. Vem comigo. Multiplicações inteiras, tá? Essa é a definição de múltiplos. Mas vamos com calma aqui, olha só. Vamos supor que, por exemplo, eu pegue o número 7. Multiplica esse número por 2. Agora multiplica por 3. E agora multiplica por 4. E por 5. E por 6. E por 7. Enfim. Essa galera toda de vermelho aqui, nós chamamos de múltiplos de 7. Então, o 14, o 21, o 28, o 35, o 42, o 49, todos eles são múltiplos de 7. Então, o que vem a ser um múltiplo? A gente vai saber que 21 é múltiplo de 7, porque 21 dividido por 7 deixa resto 0. Isso é que é importante. Então, professor, 144 é múltiplo de 6? Sim ou não? Vamos ver. Como é que a gente faz para verificar se 144 é ou não é múltiplo de 6? Pega o 144 e faz o que, professor? E divide por 6. Caraca, é só fazer isso? Pois é.
E aí 2 vezes 6, 12, para 14, 2. Opa. E aí 24, opa. 24. 4 vezes 6, 24, para 24, zerou. Isso significa que deu resto zero. Resto zero. Quando der resto zero, sim, é múltiplo. Ok? Então 144 é múltiplo de 6, porque o resto da divisão de 144 por 6 é zero, tá? Outra pergunta, vamos lá, para ver se você entendeu. Vem comigo. 180. É múltiplo de 15? 15 não. É múltiplo de 25? E aí? O que você acha? Como é que a gente resolve esta problemática? Simples, a gente pega o 180 e divide por 25. Vamos ver quanto é que dá, professor? Vamos lá. Isso dá 6... 6 não, isso dá 7. 7 vezes 25 dá 175. Sobram 5. Restou 5, certo? Então, não é múltiplo. Então, 180 não é múltiplo de 25, porque não deu resto zero, tá? Lembra que o resto tem que dar zero. Ok?